Fala pessoal, tudo bem? Boa noite aí pra todo mundo que tá entrando. Tô só esperando o Lu solicitar aqui pra gente entrar junto. Quero dizer que é um prazerzão aí que todos estejam com a gente. Fala Brunão, beleza aí, meu irmão? Marquinhos, teu café tá fazendo eu ficar cedo aí. Grande Ayuber! Fala, meu irmão. Tudo certo? Beleza, graças a Deus. Todo mundo está Então tá escutando aí? Está bom. escutando bem? Eu tô escutando bem. Você me escuta também? Escuto, tá beleza. A tua imagem está um pouquinho só embaçada, Ah, mas tô escutando beleza. vou tentar melhorar algo aqui na Tá, imagem. tenta limpar a lente da frente do celular, às vezes. Deixa eu ver o que eu consigo aqui. É. Boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma live aqui com esse Deixa eu tentar. especialista do Brasil e do mundo na parte de odontologia. Melhorou algo ou não? Melhorou? 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 Opa, Melhorou? show de bola. Cara, quero primeiramente aí dizer que para mostrar para todo mundo que a odontologia ela é vista como um todo, né? Não só como o dente em si, mas como uma saúde geral que faz parte de toda a saúde completa, né? E aí a gente está nas mãos do melhor cardiologista da região, aqui, pode ter certeza, que tem o prazer de ser meu amigo e meu paciente, então é um enorme prazer de coração que você esteja aqui falando comigo aí, cara. Puta, fico elogiado pelas tuas palavras, Ayuba. Eu acho que a nossa amizade, cara, parece que até faz tempo que a gente se conhece e agradeço o convite aí. Só para a gente se apresentar, eu sou cardiologista de conhecer a Ayuba, que é essa pessoa maravilhosa na parte de odontologia. Ele, que trabalha junto com o Paulo Boturo, são os, sei lá, eu não consigo ver outras pessoas que fazem um tratamento tão bem igual vocês. Eu acho que além de profissionais, são pessoas, são seres humanos diferentes. Eu acho que a gente tem que aprender muito com essa pessoa aqui em cima, ó, que eu venho aprendendo bastante com a nossa paciente do Ayuber. Eu acho que todo mundo Pois. consegue ver aqui, ó, tô diferente, hein? E a gente vai falar um assunto muito, Tá muito interessante, que é a parte muito do bom. cardiologia e a parte de tratamento bucal aí, que é uma coisa que tem relação muito importante em algumas patologias que a gente vai falar aqui, né, Ayuber? É, que, que é Tá dando, tá muita dando gente um não delayzinho conhece na. nessa relação. Será que é a conexão aqui? Tá cortando um pouquinho. Tá Acho que cortando? pode ser a internet. Aí, Pode ser, cara. Eu acho assim, quer colocar no 4? muita. Coloca no 4G que eu acho que pega bem. Veja se melhorou alguma coisa. Tá melhor um pouquinho. Melhorou? Aí. Melhor? Vamos tentar levar assim, ossos do ofício aí do ao vivo. Beleza, show de bola. Cara, eu acho que muita gente desconhece, né, essa relação entre a saúde bucal com a saúde cardiológica, né? E na verdade elas andam juntos e eu até falo que elas se complementam, né? Entendi. Por N motivos aí que eu acredito que você vai trazer para a gente mais a fundo o que a gente quer saber, né? Isso, isso. Eu acho que a parte bucal tem um dado bastante. Antes de eu começar a falar, Yubi, vou fazer um sorteio aqui de um suplemento, Oh, tá? Que é o ômega 3, ó. posso participar? Opa! Da Nato Fox. E uma vitamina D, cara, é muito importante. Como nós vamos falar de a parte de coração e a parte bucal, por quê? O ômega 3 na parte ajuda na parte inflamatória, ajuda a parte cardiovascular, na imunidade, a vitamina D também. Então, vou fazer um sorteio aqui para quem tiver desde o começo, no final, a hora que estiver terminando, você me avisa que a gente vai fazer um sorteio aí legal. Poxa, cara, que legal. Ó,
Um dado presente. Isso. Um dado muito interessante, Ayuber, que a gente sabe, até um trabalho nos Estados Unidos, que 80% da população americana tem problema de saúde bucal, né? Você sabe, você vai até mencionar para a gente aqui, o que acontece? Por que é tão alto assim? Porque, às vezes, quando o paciente chega para você, aí o Uber já está num estágio mais avançado, né, da doença. Então, às vezes, ele fica postergando aquele tratamento dentário que, quando chega numa hora mais avançada, existe alguns tipos de complicações, né? Eu acho que muito importante, uma das principais complicações que todo mundo que está assistindo aqui é muito interessante escutar, que é a endocardite infecciosa bacteriana. Ela pode ser tanto por bactéria quanto por fungos, né? Isso, mais ou menos, a gente vai falar no decorrer da nossa live, é desencadeado principalmente pela manipulação da parte dentária no tratamento, entendeu? Isso daí, essa bactéria, ela vai na válvula do coração, né? Então, assim, a gente vai conversando durante toda aí essa nossa live, que aí eu vou tentando falar devagarzinho para a gente poder entender como que é esse funcionamento, mais ou menos, de uma dessas complicações que é relacionado ao tratamento da parte bucal, né? Perfeito. Até tem uma pessoa famosa aí, que é a Renata Banhar, aí, que todo mundo conhece do caso dela, né? O dela acabou não sendo parte coração, mas foi cerebral, né, cara? Teve danos cerebrais aí e, graças a Deus, foram passageiros, né? Mas tudo por causa de um canal mal feito na boca dela. Então, a gente vê que é sério o tratamento, que não é realmente, a gente não lidar realmente só com dente, né? E realmente essa lesão que a gente tem, periapical, que a gente fala, né? Isso. Ela pode realmente cair em corrente sanguínea e levar a coração ou outros órgãos. O mais comum é o coração, né, Lu? Isso, mais comum é o coração. E mais comum do lado direito. Desculpa, do lado esquerdo, tá? Depois do lado direito. O que acontece? Essa bactéria, ela é comum, a mais comum é a Strepto, que a gente fala SP, e Staphylo aureus, entendeu? O que ela faz? Ela tem uma facilidade de alojar naquele tecido da válvula, Uber, entendeu? Perfeito. Ela pode fazer algumas alterações daquela válvula. Ela pode degenerar essa válvula, que ela vai machucando essa válvula, que ela fica viável e rompa, e a gente pode evoluir com uma insuficiência mitral ou aórtica, ou que válvula ela for comprometida, tá? E também pode fazer abscesso, mesmo abscesso às vezes dentário, aquele abscesso de pele, que isso também prejudica esse funcionamento da válvula, entendeu? Perfeito. E uma coisa muito interessante, que na maioria desses pacientes pode ter complicações graves como morte, entendeu? Mais ou menos 25%. E 35% às vezes podem evoluir para a cirurgia da parte por troca dessa válvula. E que nem se falou, uma das complicações pode ser migra um pedacinho dessa válvula, ou por aquele sangue pisado, ou um pedacinho da válvula para o cérebro, onde teve essa complicação que você mencionou aí da paciente, né? E muita gente negligencia, né? Essa parte bucal, sendo que a causa do problema pode estar ali, né? Não, com certeza. Porque por isso que a gente está falando aqui o tanto que é importante a gente visar esse tipo de tratamento bucal. Que às vezes a gente acha que só procurar o dentista quando tem dor. Exato. Né? Porque o que chega para você, Uber, é aquela ligação de urgência. Tô com uma dor aqui que eu tomei remédio. E aí eu queria que você comentasse quais são os primeiros sinais e sintomas que a gente deve procurar um dentista nessa situação. Na verdade, sim, primeiramente mesmo, o acompanhamento teria que ser periódico, né? Esse seria o ideal, cada 6 meses a gente ter o acompanhamento com o seu dentista, né? Mas como a gente sabe que é talvez cultural nosso não ter essa visita periódica, na verdade, o simples fato de você sentir uma sensibilidade, uma dorzinha, nem que seja pouquinha, pequenininha, algo que esteja relacionado ao quente, ao frio, algo do tipo, sempre já é bom procurar o dentista, porque isso pode sim dizer que pode ter uma infiltração, que na verdade a infiltração são bactérias, né, que estejam ali alojadas, né, no dente. E aí, esse alojamento da bactéria, a gente pode simplesmente, com um procedimento de uma restauração, que é um procedimento simples e habitual no consultório, dia a dia, resolver remover essa bactéria, para não deixar isso proliferar
entrar em canal, formar lesão e daí sim cair em corrente sanguínea, né? Isso é um dado muito importante, Will, principalmente aqueles pacientes, que aqui daqui a pouco eu vou mencionar, quais são os tipos de pacientes que a gente tem que fazer a profilaxia da endocardite, né? E é muito interessante você falar esse tipo de procedimento, porque é uma relação muito importante do dentista versus o médico que faz acompanhamento desse paciente, para falar o tipo de cirurgia, porque o tipo de cirurgia faz com que você faça profilaxia associado com os fatores de risco. Por quê? Às vezes você vai fazer só uma anestesia, só uma retiradinha de cárie, um raio-x. Então, às vezes, o paciente não sabe direito diferenciar. Assim, isso é bom para o pessoal que está assistindo, saber em que hora que você segue essa orientação tanto do médico que faz o acompanhamento do pré-procedimento, quanto do dentista, né? Espetacular. E a gente tem protocolos para diferentes cirurgias, diferentes pacientes, né? E eu gosto sempre assim de falar, cara, que a gente deve andar rodeado de boas pessoas e bons contatos profissionais, justamente por isso, né, cara? A gente tem que andar sempre numa equipe, num time, né? E como a gente vê a saúde como um todo real, como a gente faz muita cirurgia no consultório, lidar com esses problemas de lesões e tudo mais, de dores, enfim, que pode acarretar por consequências maiores, a gente sempre tem que estar com médicos ao nosso lado, né, que são especialistas nesse ponto, para que a gente possa, da melhor maneira possível, conduzir o caso, né? Isso. Isso é muito interessante, porque, que nem na minha área da cardiologia, só para a gente lembrar aqui os tipos de paciente que tem que fazer a profilaxia, que isso muda, que a gente fala, muda o prognóstico, muda a evolução clínica, né, Wilber? É aqueles pacientes que já têm uma doença valvar, às vezes prévia, com uma história de antecedente de endocardite, ou que tem próteses já no coração, que já fez a cirurgia cardíaca, ou aqueles pacientes que têm doença congênita, né? Que tem um defeitinho ali que nasceu com o coração, ou aqueles pacientes que eu vejo muito assim, paciente chegar no meu consultório, doutor, tem um problema de coração que eu não sei qual que é aquele que na maioria das vezes nasce com ele, que é o prolapso da válvula mitral. E esse paciente que tem prolapso da válvula mitral, que na maioria das vezes é tratamento clínico, é só acompanhar com o cardiologista, mas aquele que tem, além do prolapso, uma regurgitação da válvula mitral, também são pacientes que precisam fazer a profilaxia. E um paciente também bastante importante, que eu falei ontem até, que é muito comum em atleta, que são os pacientes que têm cardiomiopatia hipertrófica, que é aquele coração que ele tem uma hipertrofia, um aumento do músculo dele. Então, são esses tipos de pacientes e também os pacientes reumáticos, né? Que são pacientes inflamatórios. Então, só para lembrar, esses tipos de pacientes fatores que estão escutando são os principais pacientes que precisam fazer a profilaxia, que a profilaxia é o uso do antibiótico, né, Wilber? Sim. Eu acho que, assim, junto com essa profilaxia do medicamentosa, vamos tratar assim, também o ideal é entrar com profilaxia de limpeza mesmo, porque com essas duas profilaxias periódicas, né, a gente consegue, porque, querendo ou não, são pacientes de risco, são pacientes que estão predispostos a ter essas situações que a gente está comentando anteriormente mais fáceis, né? Então, se a gente consegue, com essas duas profilaxias, prevenir, poxa, eu acho que é um benefício gigantesco, né? Cara, você tocou numa coisa muito importante que a gente fica, às vezes, vidrado na parte de tratamento com remédio. Mas isso é igual eu falo da parte cardiológica. Se você não fazer uma boa alimentação e boa atividade física, o dente é a mesma coisa. Principalmente aquele paciente de risco, cara, pelo menos duas vezes no ano tem que passar com o mestre Wilber, entendeu? Isso daí muda o prognóstico, você evita uma danificação. A gente está falando da parte cardiológica, mas em órgãos principais que nós temos. Então, é uma coisa muito importante você salientar isso daí, né? A higiene bucal é uma profilaxia muito importante. Perfeito. Talvez seja, falando assim da minha área, né? Talvez seja o maior ato de prevenção, seja a profilaxia. Primeiro, lógico, pela remoção de tudo que a gente consegue remover de bactéria, de tártaro, de cálculo, enfim. E segundo, que ela vai servir como um diagnóstico também. Porque toda vez que a gente faz essa parte profilática, a gente consegue clinicamente visualizar, né?
Então, Boa, boa. Só para lembrar aqui o pessoal que está assistindo, manda um aviãozinho para pelo menos 5, 10 amigos aí, para com dividir esse certeza. conteúdo maravilhoso que nós estamos discutindo aqui e apertar o coraçãozinho para disseminar mais para o Instagram aí, que eu acho que isso é uma coisa, é um assunto muito interessante, que nós estamos É, aqui contribuindo, que eu acho que essa parte de saúde é uma coisa muito interessante, né, Wilber? Que com não só certeza. você que está assistindo, mas disseminar para todos da família, que é muito importante. E você falou um assunto Perfeito. muito importante, Wilber. A gente Uhum. sabe que a boca é a porta de entrada, né, dos alimentos. Então, É, por isso que você está falando da bactéria. Então, por isso que a gente fala em perfeito. relação à complicação cardiológica secundária à bactéria, porque na boca tem muita movimentação de bactéria, né, Wilber? Para nos dentes. Então, Perfeito. a higienização dessa parte bucal é muito importante, né? Cara, um dos maiores transmissores, veículos transmissores que a gente tem é a saliva, né? Então, assim, a nossa boca ela está exposta a todo tipo de ar, todo tipo de objetos, enfim. E para ela fazer essa transição ali dentro é fácil, né? E é muito grande, porque são inúmeras partículas e tudo mais. Então a gente consegue prevenir isso sempre, desde que haja essa visita periódica. Que nem, acho que é teu irmão aqui, né, o Percival, né? Aqui embaixo, né? Tá vendo? É meu pai, meu Percival, um pai. abraço para você. Teu pai? É, meu pai. Ô, Percival Doctor, prazerzão aí. é o mesmo nome do meu irmão. Percival, Legal, tem cara. lá. Bom, tá assistindo aqui. Obrigado pela presença de todos que estão Que aqui. bacana. Legal. Ó, um beijão pro seu pai aí, cara. Que legal que Ô, ele tá assistindo. obrigado, Ele nossa. perguntou sobre a frequência de ir ao dentista. A gente sempre preconiza de 6 em 6 meses, né? Eu acredito que seja um período legal aí de estar fazendo essa visita ao Isso. dentista. E eu acredito que talvez seja mesmo num cardiologista, não? Ó, paciente com fatores de risco, né? A gente preconiza começar, assim, pessoas com história familiar. Na minha opinião, a partir dos 12 aos 25 anos, eu acho que já é hora de você Uhum, procurar um profissional da saúde. Por quê? perfeito. Por que essa minha opinião? Que a partir dali, quando você começa a procurar o profissional da saúde, ele já salienta um início de conscientização, tanto da parte alimentar, quanto da parte de Uhum, atividade física. Eu sempre falo para meus uhum, pacientes, quando eles vêm a primeira vez comigo, às vezes eu gosto de fazer alguns exames até um pouquinho a mais, porque eu tenho aham, que esse exame seja normal, principalmente aqueles de risco. Mas se esse exame ficar documentado, uma vez feito ele ficar documentado, às vezes futuramente eu posso comparar com esse exame, né? Se perfeito. esse paciente mais Aham, jovem não tiver fator de risco, aí de 2 a 4 anos. Acima de 35 anos, a gente já fica um pouco mais rigoroso. E uma dica muito uhum, importante aqui, relacionada a mulheres, principalmente mulheres quando se iniciam a menopausa, tá? Porque isso aumenta o risco de legal. doença cardiovascular, né? É um dado muito Que interessante. legal. Não sabia desse dado, não. É, que na mulher tem um hormônio, que é o estrogênio, que ele Aham, diminui na menopausa. E ele faz, quando ele tá perfeito. ela está usando esse hormônio, o risco de doença cardiovascular é menor. Quando diminui, aumenta. Entendi. Cara, eu não canso de falar que cada vez que a gente senta para conversar, eu aprendo algo novo contigo, né? Você sabe disso, né? Ô, Iber, tem Toda que. vez aprendendo. Não, e eu também com você, né? Vamos junto. E Ó, um da. acho que a Pode falar. Cecília fez uma pergunta para você aí, ó. É, Doutor Luciano, isso, prescrevo 2 gramas de amoxicilina uma hora antes do perfeito. procedimento. Indicação é essa mesmo? Essa pergunta é muito interessante. Eu acho que essa pergunta, se pudesse deixar ela gravada aqui, quem assistir essa live, grava isso. O padrão de É, legal. profilaxia para endocardite é 2 gramas da amoxicilina de 30 a 60 minutos antes do procedimento, né? Isso daí Perfeito. é um dado muito interessante. E quando tem alergia à penicilina, a gente orienta azitromicina 500, tá? No mesmo esquema de horário, ou claritromicina de 500. Ou também podemos usar a clindamicina de 600, tá? Mas Perfeito. esse padrão aqui, Cecília, pergunta bastante interessante, muito legal, tá? É essa rotina mesmo que a gente faz.
Ô, Lô, meu protocolo também, cara, no consultório. Sempre antes da cirurgia, 2 gramas de amóxi, uma horinha antes, Isso. pra a gente ter essa dose profilática mesmo, né? Sim, sim, com certeza. Ô, Lô, deixa eu te falar uma coisa. Ah, A gente é abençoado por Deus aí em vários pontos, mas uma das coisas é pelas mulheres que acompanham a gente aí, né, cara? A Thaís e a Vicky, né? Elas estão dando maior apoio na live aí, ó. Mandar um beijão pra elas, né? o grande homem Nada mais sempre, justo. do homem sempre tem uma grande mulher por trás, né, Will? A minha esposa É também, bem isso. assim, eu não sei como agradecer, porque o que ela me impulsiona, o que ela me ajuda é meu braço direito e É, esquerdo, viu? E a Vicky também é uma não tenha pessoa dúvida. maravilhosa, né? Parabéns aí, É, obrigado às com duas certeza. que estão contribuindo com a gente aí. Com certeza, que legal, cara. Falando um pouquinho, voltando assim para minha área odontológica, cara, eu preconizo assim, a gente tem uma anamnese, lógico, sempre na ficha inicial, o paciente chega no consultório, a gente faz uma anamnese e depois a gente tenta lá dentro do consultório ouvir um pouquinho mais, né, de todos os dados históricos, enfim. Se o paciente ele já apresenta algum quadro anterior, a gente sempre indica para o cardiologista para que ele volte ou com uma carta ou com algo liberando para a gente esse procedimento, né? Você acha que esse protocolo está certo? Que a gente precisa melhorar? Você acha que... Porque isso eu acho que é meio cultural também, mas você acha que a gente poderia, não somente com histórico ou algo do tipo, tem a ver com idade, tem a ver com... O que você consegue recomendar para a gente, assim, dentista? É um dado muito interessante, eu acho que para a gente relatar aqui é legal isso. A gente Aham. sabe que todos os pacientes, principalmente acima de 60 anos, agora vamos falar da minha área, né? Hipertenso, diabético, dislipidêmico, obeso, tabagista, que Uhum. são os fatores de risco. Até tem alguns relatos, Alíber, que Uhum. de profilaxia para aquele paciente que precisa fazer o tratamento dentário e está com diabetes descontrolado, com quadro aí fora, acima do peso, que possa sim ou não ter benefício. Ele não entra, às vezes, no protocolo que eu falei dos tipos de paciente. Mas sim, Tá. todo paciente que está descontrolado, às vezes aquele tem insuficiência Uhum. cardíaca, um paciente mais delicado, na minha opinião, é sempre bom dar uma passadinha e dar uma orientada do médico cardiologista para ver os exames recentes, se a hemodinâmica dele está boa, com o exame físico que a gente faz no consultório. E uma coisa muito interessante para todos que estão escutando, que a gente vai falar também aqui um pouco da anticoagulação, que eu acho que é um dado muito interessante na manipulação de tratamento dentário, é que assim, não parar o remédio que faz de uso rotineiro a não ser anticoagulante. Entendeu? Porque Perfeito. às vezes você vai fazer um É. tratamento dentário, às vezes você acha que tem que ficar em jejum, e às vezes você vai chegar no dentista, já chega um pouco ansioso, a pressão está lá em cima. O Uhum. diabetes, mesma coisa. Entendeu? Então é Perfeito. interessante essa colocação, cara, porque quando você mais redondo chegar no tratamento, mais estável, o sucesso do tratamento é maior, né? Perfeito. Tanto pós-operatório quanto durante o procedimento, tudo a gente consegue. E o resultado final poxa, é saúde, né? Igual você falou, foi um dado legal, que tipo assim, a partir de 12, né? Você falou que já Isso. pode ter um acompanhamento, né? O legal, cara, que eu acho que a gente pode ter alguma alteração cardíaca, a gente não sente nada, que a gente nunca teve conhecimento, e aí pode ser que a gente descubra cedo algo, e aí o tratamento é mais eficaz. Isso, sim, com certeza. Tudo que você descobre precocemente, a chance de Uhum. melhora, cura, na maioria das vezes, cara, é real. E um dado muito importante, que Aham. tem um trabalho, porque eu acho que assim, tem médicos escutando, às vezes estudante, até na área da Uhum. saúde, tem alguns trabalhos, tem alguns trabalhos, não, tem um trabalho da USP, cara, muito interessante, que mostrou que o tratamento dentário mudou até para doença cardiovascular, entendeu? Que a gente vai falar aqui, entupimento dos É, vasos, entendeu? Por quê? aham. Quando você Que não tem um legal, cara. controle dentário, libera umas substâncias que faz com que o LDL, que é o LDL ruim, se oxida Uhum. e aumenta a danificação da parede do vaso. Isso leva à doença cardiovascular.
Entendeu? Então, nós estamos num ponto muito relacionado, que nem eu estou falando, que nós falamos desde o começo, em relação à saúde bucal e o coração. Entendeu? Sim. Vou pegar meu fone aqui. Cara, muita gente que está assistindo aí com a gente, eu acho que você também já deve ter ouvido falar isso, mas aquelas restaurações metálicas que normalmente, antigamente faziam. Eu tinha. Você tinha, né? até uns meses atrás. Isso. Na verdade, Lu, aquilo é um material que ele oxida na boca. Entendi. Então ele é totalmente, assim, ele é toxicológico, né, para o nosso organismo. Merda. E tem saído N relatos aí falando sobre o amálgama. Tem duas escolas, né? São os defensores do amálgama e os defensores da troca do amálgama. Eu faço parte da troca do amálgama. Primeiro por fatores que ele não tem adesão no nosso dente, ele é simplesmente por imbricamento. É como se fosse um copo americano dentro do outro, aquilo imbrica e não sai, né? Então, simplesmente mecânico, não tem adesão, né? E por ele ser antiestético. Além desses fatores que a gente fala, que ele oxida, tem liberação de mercúrio, seja toxicológico. Então, até isso, cara, tem influência na parte cardiológica. Puta merda. Olha que coisa, olha como são muito correlacionados e a gente não tem tanta noção, não né? Isso, né? Não tem tanta noção, cara. Nosso organismo são máquinas perfeitas aí que tudo se correlaciona com certeza. Deus é maravilhoso. Montar uma máquina dessa para aguentar o que a gente aguenta um tempo assim funcionando. Você pega assim, a gente comparar com o carro, dependendo do tipo de carro, logo você tem que mexer nas peças dele, né? E o ser humano sempre desenvolvendo cada vez mais, né? Então basta você cuidar, né? Que a gente tem uma coisa às vezes tão fácil na nossa frente, a gente não vê, que quanto mais cedo nós começarmos, orientarmos os mais novos começar, tanto na parte de alimentação, quanto atividade física, com a saúde bucal. Então são coisas que a gente tem com tanta facilidade e às vezes a gente deixa passar na nossa frente e não dá valor. Então isso é uma coisa, são dados bastante significativos que eu acho que a gente tem que sempre reforçar, né? Eu quero dar um recado ao pessoal que está assistindo aí também, cara, que é um recado legal. Eu aprendi uma coisa bacana contigo, que são as vitaminas que você toma, a diferença que fez na sua vida, tudo que quando você mudou sua rotina, né? E comecem a seguir depois o Luciano e reparem na rotina que ele faz em relação todo o complexo vitamínico e tudo mais que ele toma. E eu acho que você pode falar um pouquinho do tanto que isso melhorou, né? Aumentou a tua imunidade e tudo mais, que isso também influencia na parte bucal, né? Porque isso pode, com certeza, influenciar numa força de dente, numa preservação de dente. Cara, isso daí é muito interessante, que até no consultório a gente conversa muito sobre isso daí, né, Wilber? Assim, eu gosto de passar uma coisa que aconteceu comigo e eu faço desde 2013, 14, mais ou menos. Por que eu acho sim, que mudou minha vida? Eu tive uma patologia prévia, que foi uma meningite, tá? E aí eu fui dar uma estudada sobre as causas e tudo, e discutir com colegas até fora da minha cidade, que é São José do Rio Preto. E aí, das pessoas, que era um médico de São Paulo, falou: Luciano, eu deixo sempre minha imunidade em dia. E ele me orientou com vitamina C e D, tá? A gente tem um conceito, às vezes, que a suplementação não é importante, mas aqui está uma prova viva que a suplementação é fantástica. No entanto, eu comecei a live para a gente poder prosperar na saúde de todos com 2 suplementos vitamínicos. Porque mudou minha vida. Eu quero que mude a vida de todos vocês que estão assistindo. Então, isso é muito interessante. E desde então, cara, eu venho fazendo uma suplementação. Eu tive 3 vezes meningite até eu começar a minha suplementação. Tá? Aí, agora, o que está acontecendo? Alguns relatos já de estudos, meta-análise, têm mostrado benefícios que, assim, tem alguns viés, porque as doses são mais baixas. Mas quando são corretamente utilizados, tem mudado o prognóstico. Na parte cardiovascular, na parte intestinal, na parte de câncer, na parte de saúde neurológica, entendeu? Então, cara, isso é uma coisa que eu tenho usado muito,
que eu faço na minha parte alimentar, sempre lembrando que a primeira alimentação do dia é a principal alimentação do nosso organismo, Wilber. Então, eu tenho feito uso de suplementação, e aí quem quiser mais detalhes, que aí é outro fator, outra live, né? Mas assim, a suplementação... Siga o mestre aqui, quem quiser mais detalhes, siga o mestre aqui embaixo. Assim, eu gosto de trabalhar com empresas diferenciadas, então eu coloquei a Natufocus aqui, que é uma empresa de Legal. ponta, de coisas assim, só trabalham com coisas de primeiro porque eu preocupo com a minha saúde e eu quero que vocês também ofereçam uma coisa de ponta para todos vocês. Entendeu? Eu faço suplementação com vitaminas, com coenzima, com ômega 3. Então, tem algumas coisas que eu tenho usado que tem modificado minha vida. Até o Ayuber também é um grande entusiasmo nessa parte, que a gente vê tanto da parte cardiovascular e imunidade, mas da parte bucal, que, sem dúvida nenhuma, é uma coisa fundamental que a gente tem que conscientizar, porque o nosso organismo ele absorve muito pouco a suplementação hoje, por mudanças alimentares. Então, esse complemento caminham junto para melhor desenvolvimento e melhor saúde a todos, entendeu? Perfeito colocação. Ô Lu, Lúcia Trindade. Minha mãe, família inteira. Tua mãe? Oh, que legal, cara. Prazerzão, um beijão pra ela também. Você vai ter a oportunidade de Em tempos conhecer de eles. pandemia, é com o maior prazer. Quero muito ir em breve. Em tempos de pandemia, sua orientação, tratamento, higiene bucal, escova, etc. Cara, eu acho que a gente sempre brinca que a gente indica o que melhor você se adapta, né? Obviamente tem algumas muito boas no mercado, são marcas referências, Colgate, Oral-B. Eu gosto muito da Curaprox, eu acho que é uma escova espetacular. E sobre as orientações, assim, quem está de quarentena real, dá aquela preguiça, né? Fica em casa, não sei o que, tal. O importante é manter a rotina de escovação, de fio dental e tudo mais, para que assim que passar esse período, se estiver de quarentena, procurar o dentista para fazer visita periódica, né? A Shirley mandou embaixo também, porque depois de um canal pronto ainda dói. Precisa passar por uma avaliação, lógico, mas não é normal. Normalmente depois que faz o canal, zerar essa dor. O pessoal está perguntando do meu dente aqui. Meu dente é só essa pessoa aqui, ó. Tem que passar por ele para saber o segredo do sucesso aqui, ó. Mandar um abraço pro Wilson, que tá acompanhando aqui. Aí, um abraço, Júlio. Amanhã tamo lá. O Chiquinho. Que legal, cara. Show de bola. Ó, o pessoal tá falando que tá aprendendo bastante com a suplementação contigo. Ó, que legal, cara. Puta, que legal. Isso é bom. Esse é o futuro do bom sucesso da saúde, né? Eu acho que isso... Com certeza, cara. A gente tem que acreditar cada dia mais, que eu acho que quanto mais próximo... Assim, eu até brinco com meus pacientes. Quanto mais conseguir... Eu sou cardiologista e faço cateterismo. Então, meus pacientes são graves, cara. Mas assim, eu brinco com eles, quanto mais eu tirar o teu remédio, mais eu fico feliz. Porque o remédio hoje que você tomar, cara, é muito complicado, o horário, receita tem que renovar, entendeu? Então, vamos tentar cuidar da saúde antes de chegar ao remédio, né? E assim, isso é muito importante, porque os remédios têm efeitos colaterais, não são fáceis, tolerância, né? Então, é muito interessante a gente fazer isso daí, para a gente poder prosperar nesse tipo de tratamento que ajuda muito, né? Perfeito, cara. Queria mandar um abraço também pro André Chaves, que tá aí, que é um parceiro aí, dentista. O Pedro Wagner é cardiologista também. Não sei se você conhece ele. Aqui de conheço. Ele é de Pitinga, na verdade. Ixi, Pedrão, nós trabalhamos juntos. Que legal, cara. Clínica, parte média. Show de bola. Ô, Lu, a Lorena fala sobre o trabalho na área odontológica hospitalar, que é um tema necessário para os profissionais e tal. É algo que, na minha opinião, teria que ser um pouco mais frequente no dia a dia hospitalar, assim, mas que infelizmente a gente não vê, né? Isso. Tem algumas coisas que a gente às vezes quer fazer, quer buscar, né, Wilber? Mas eu acho que essa mudança, eu falo assim, que nós estamos vivendo hoje, são períodos para a gente aprender. Nós estamos vivendo um período de aprendizado. Então, aqui, nesse momento que nós estamos fazendo,
que ficou assim, a gente discutia assuntos que a gente ia até 5 meses atrás, a gente não imaginava que a gente ia estar tão rápido nessa evolução de tecnologia. Nós temos que colocar toda a nossa opinião para poder prosperar e isso salientar mais crescimentos para frente. Então, eu acho que é muito importante, eu acho que essa área também é muito importante. E a gente vai, eu acho que eu sou muito favorável a isso também, viu, Igor? Legal, cara. O pessoal está pedindo aqui, se quiser dos suplementos, é só entrar no site www.natofocus.com.br, tá? Lá eles entregam na sua casa. É um site bem legal, bem fácil de achar as coisinhas, tá? Vamos ver mais perguntas. A pessoa perguntou que os cuidados sérios o dentista deve ter devido à pandemia, né? Eu acho que isso nas duas áreas, né? A gente já tem um protocolo muito rígido em relação à esterilização de materiais, a desinfecção de sala e tudo mais. Acho que isso é de praxe das duas áreas, né? Da odontologia e da medicina. Mas a gente tá redobrado isso aí, né? A gente está hoje com ProPé, Face Shield, todo o protocolo que a OMS ela preconiza aí pra gente, e você no consultório, no hospital, acho que ainda mais, né, cara? Por tudo, né? Na verdade, nós somos linha de frente, então isso parece que fica mais próximo esse contato com o paciente. Mas também nós estamos fazendo toda a precaução, tanto na parte de hospitalar quanto na parte de consultório. A gente diminuiu o número, os horários melhoraram, os espaçamentos melhoraram. A gente está com todas as medidas que são preconizadas, a parte de álcool em gel, máscara, né? E a gente se preocupa não só nesse ambiente hospitalar e consultório, mas sim na nossa casa, para a gente não deixar esse contato, né? A gente tem a esposa e quem tem filhos, então a gente se preocupa muito com essa parte aí também, né? Sabe o que é legal, cara? Assim, eu falo assim, eu vou falar pela minha área, né? O preconizado a distância de uma pessoa para outra é 1,5 m, né? Segundo a minha. Isso. Né? No mínimo. Cara, no mínimo, né? Eu tenho essa medida pelo fato que eu uso lupa, né? E a lupa eu tenho exatamente a medida do meu campo de visão paciente, meu olho, né? A gente tem 40 centímetros, cara. É muito próximo. Sim. E além de estar próximo, tem a parte do aerosol. Isso, que é a principal contaminação Principal contaminação. Então a gente tem totalmente de frente também. Por isso que a gente tem redobrado aí os cuidados, né? Para que a gente possa passar por esse período chato aí e logo voltar tudo ao normal, né? Sim. Ô, Iber, é uma coisa assim que eu queria falar, que eu acho que é interessante para todos que estão escutando, né? Que é na parte de tratamento, de pré-tratamento, se você for fazer algum tratamento dentário, que é o paciente que toma anticoagulante ou antiplaquetário. Perfeito. É um assunto bem legal, que às vezes no consultório, ou às vezes o dentista me manda uma cartinha ou me liga, até o pessoal que tenha o próprio uso do remédio, né? Que assim, é interessante, o principal que aumenta sangramento é a varfarina, tá? Que é o Marevan, conhecido aí, que na maioria dos pacientes que tem valvulopatia, teve embolia, né? E qual é a hora de você mexer nesse dente? Qual é a referência que a gente usa, né? Tem um exame de sangue que a gente usa, que chama INR, que a gente vê se o sangue está fino ou não. Menor que 3, a literatura já fala que você pode manipular. Mas assim, você provavelmente faça isso, até 3 dentes por procedimento, tá? Esse 3 pode sangrar? Pode sim. Isso é uma orientação que você é um cara fantástico e sabe disso. Quanto menos você manipular no dente, né, o risco de sangramento é menor. Se você às vezes fica na dúvida, assim, eu também faço na minha área de hemodinâmica, espere um pouco mais, espere abaixar esse NR, que a segurança melhor é quase a metade, é 1,5, né? E uma orientação para vocês da odontologia, esse exame ser recente, pelo menos 24 horas pré-tratamento, porque existe uma oscilação da coagulação do sangue quanto um período muito prolongado de quando você faz o exame. E às vezes, pelo próprio procedimento, antes de você mexer, você não consegue saber se o sangue está tão fino ou não. Entendeu? Espetacular. E outra dica muito importante é os antiplaquetários, que a gente usa como AS, clopidogrel, ticagrelor, e a gente usa o prasugrel.
Esses daí não são contraindicação, você não precisa tirar ele para fazer o procedimento, tá? Isso é uma coisa muito importante. A não ser que aquele paciente, aqui eu falando na minha opinião, que faça um tratamento precoce, assim, perto do tratamento dentário. Se você puder segurar o paciente um período mais, assim, eu falo assim, de pelo menos acima de 30 dias, de 3 a 6 meses para frente, a segurança é melhor. Porque se você precisar manipular esse remédio, você tem uma segurança na proteção do coração, entendeu? Perfeito, Lu, perfeito. E isso eu tenho até um caso legal para contar, cara. Uma vez, faz um tempo, acho que faz uns 4 anos, isso, veio um paciente, um senhor, pra gente ir no consultório pra gente fazer cirurgia de implante nele, né? Cara, e ele super lúcido, anda a cavalo e tudo mais. Ele tinha uns 80 e poucos anos, eu acho. A gente chegou no consultório, a gente fez anamnese, conversando com ele. Ele falou, não, sou super bem, tenho minha vida ativa, assim, assim, assado. Falou, não, mas, poxa, passa por um exame que a gente precisa, é mais conforto, é mais segurança na cirurgia e tudo mais, né? Ele falou, ó, tá bom, vai, eu vou porque vocês estão me falando, né? E aí, cara, ele ligou pra gente, falando assim, ó, eu vou fazer a cirurgia, mas não é de vocês, não. Eu fui indicado pelo cardiologista, eu tô com tanto por cento, não lembro ao certo, das minhas artérias entupidas e tudo mais, eu tenho que fazer a cirurgia. E aí a gente esperou, né, todo acompanhamento junto com o médico e tal, ele fez a parte cirúrgica cardiológica, eu não me recordo qual foi o procedimento que ele fez, enfim. E aí chegou, depois de um determinado tempo que ele foi liberado pelo cardiologista, ele chegou e falou, ó, vocês são os culpados, porque antigamente eu não tomava nenhum remédio, agora eu tomo de 6 para cima. Aí eu falei, poxa, mas são vocês? Ele falou, não, tô brincando, graças a vocês, realmente eu vou ter mais tempo de vida e tudo mais. Yes. E sabe como a gente conseguiu levantar essa suspeita que realmente ele tinha gordura e tudo mais? Quando a gente viu a radiografia panorâmica dele, cara, simplesmente a gente viu plaquetas de gorduras. Nossa, cara, que legal, hein? Você acredita? Cara, legal. Olha como é importante a gente saber lidar com o todo, né? Não simplesmente olhar no dente. É que eu falo, a gente não pode olhar dentro da lupa, né? Nós temos que olhar o horizonte. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente vai específico assim, a pessoa às vezes tem um olhar, por exemplo, no dente, ou às vezes é só naquela região do coração. Mas, assim, a gente aprende na escola, toda a anamnese, toda a história clínica, todo o exame clínico, uma avaliação do exame clínico é fundamental. Porque às vezes você acha um pelinho ali que pode mudar o tratamento do paciente. Não é só o tratamento daquela região, mas assim, a vida do paciente. Então você imagina um paciente desse, o tanto que você deu de sobrevida dele no início de um tratamento bucal. Então isso é uma história interessante. Por isso que faz com que você cada dia mais cresça e seja exemplo para nós todos, meus seguidores e todo mundo que te segue, que te conhece. Amém, meu cara. Amém. Hoje ele anda a cavalo tranquilamente ainda. Então, aí, que legal, cara. Ô, Lu, vou responder aqui o pessoal perguntando sobre clareamento, né? Isso. Você faz clareamento com plaquinha e não a laser, melhora a sensibilidade? Assim, são protocolos, eu não gosto muito de usar clareamento a laser, eu acho que realmente ele dá sensibilidade. E a plaquinha é uma das opções que a gente tem para que isso diminua a chance de sensibilidade, mas isso requer passar por uma avaliação para a gente ver qual que é a melhor opção para você, logicamente. E a Vanessa falou que se quem tem bruxismo pode colocar lente. Pode, e inclusive é um dos tratamentos que ajuda na contenção e na estabilização do bruxismo. Boa. Olha o Francisco aí embaixo, ó. Era um sorriso igual ao do Dr. Luciano. O segredo tá aqui, ó. Ó. Obrigado. Ô, Huber, deixa eu te perguntar. A pasta de dente com flúor, sem flúor, tem alguma pasta de dente específica que, assim, a gente sabe às vezes que mexe na sensibilidade do dente, mas alguma coisa que você tem maior rotina, orientaria a gente a usar? Se tem alguma coisa específica assim nesse tipo de material? Lu, sinceramente falando, cara, eu acho que a pasta, ela
não influencia a ponto de ter um benefício muito grande por ela ter flúor ou não. Eu acho que tem outros fatores. Se você fazer bem a higiene, se você escovar bastante vezes ao dia, passar o fio dental, fazer a visita periódica, usar enxaguante bucal, acho que isso é tudo mais importante do que realmente a pasta ter flúor ou não, né? Tanto é que, assim, eu falo sempre que a pasta mais simples é a que eu mais gosto de indicar, né? A única que a gente preconiza a não indicação são aquelas à base de carvão. Eu acho que é porque ela está na moda aí, né? Que o pessoal tem falado carvão ativado, enfim. Porque ela é muito abrasiva. Então, tanto que a gente sente uma areinha nela. Em contato com o dente na escovação, isso a longo prazo, ela tem um micro desgaste no dente. Entendi. Então, além de enfraquecimento, sensibilidade e tudo mais, né? Isso não é passado, mas a gente sabe que literatura está aí para a gente estar embasado cientificamente para falar, né? Entendi. E tem assim, mesmo que você faça a lente, se essas pastas também não tem outro tipo de pasta, quantas vezes escova o dia, você tem que manter o que estava, tem uma rotina, ou fio dental, tem alguma coisa assim que é diferente ou não? Não, cara, depois, quando a gente faz a cimentação da lente, ela e o dente vira uma coisa só. Então é sempre manter o mesmo cuidado. Cada 6 meses ir ao dentista, usar a plaquinha certinho, ter escovação de 3 a 4 vezes no mínimo por dia, passar o fio dental uma vez no mínimo por dia, enxaguante bucal. Então, assim, tudo isso ajuda, né? Para que a gente mantenha uma boa saúde acima de tudo, né? Entendi. E o pessoal está falando aqui, acho que eu vi se vocês estão atendendo normal, se pode procurar vocês, está normal, né, Igor? Pode, vocês estão... Normal, estamos com todos os cuidados possíveis dentro do nosso consultório, desde simples propé, álcool em gel, até cuidados maiores dentro da sala, como face shield, como protocolos ali mesmo de atendimentos, que a gente consegue neutralizar essa pandemia que está aí com a gente. Tem uma pergunta aqui da Vanessa, se café, chocolate, produtos escuros mancham o dente. Toda dieta, na verdade, ela influencia sim na nossa dentição, né? Quanto mais dieta escura eu ingerir durante o dia a dia, isso vai influenciar realmente na coloração dos dentes, né? O café, principalmente no que ela falou aí, né? Entendi. O cigarro também, né, Wilber? Assim, eu faço da minha parte cardiológica, um vilão, uma coisa que, pelo amor de Deus, né, nem se fala, né? A gente escuta em todo local e assim, com certeza também tem a alteração, né? Cara, o cigarro é um dos principais fatores de manchamento de dente, né? E não só manchamento, né? Ele traz consequências ainda maiores, né? O próprio tabaco lá, ele ajuda a formação de tártaro mais rápido, ele altera todo o pH salivar. Então, assim, a gente tem inúmeras consequências aí. Até a gengiva, né, causada pelo cigarro. Muito, muito. Tem pessoas que têm hábito de ter um fumo diferente em relação a posicionamento, vamos por fumo mais aqui, fumo mais aqui. Aquele local de fumo, cara, normalmente a gengiva ela fica totalmente irritada, machucada, sangra, tem bactéria, enfim. Então, assim, são fatores que a gente sempre orienta os nossos pacientes a não ter esse hábito. Entendi. Deixa eu ver, parece que tem uma pergunta aqui sobre... Ô, Lu, eu quero mandar um beijão para um casal de primo meu que está assistindo lá de Campinas a gente, que é o Roberto e a Simone Posani. Inclusive, hoje eles estão fazendo 13 anos de casado. Puta, que legal. Parabéns. Parabéns, casal. Está assistindo a gente aí. A Pri também, do Oba Oba Lanche. Se você não comeu esse lanche, coma. Muito bom. Quem é fitness, peça no prato, que eles mandam sem pão, muito bom. Não, eu quero experimentar sim. A gente... aqui em casa a gente gosta, até meus moleques ficam doidos, cara, porque a gente, por mais que a gente faça um controle, mas a gente não é radical, a gente gosta muito, sim. Vou experimentar. Eu gosto. Ô, Lu, quer fazer o sorteio lá? Que tá no final, né? Ó, então vou sortear o kit. Faltando 10 minutinhos aí.
que eu vou fazer, Wilber? Eu vou correr o dedo aqui, o que eu parar em cima vai ser o grande vencedor do kit aí. Perfeito. Tá? Perfeito. Então vamos lá. Vou mandar uma palminha ver se você roda isso aí hoje. Vamos lá, vou correr o dedo. Vai, valendo. Vai lá. Parei. Carla 21 Ramos. Pô, sortudo, hein? Deu um print aqui. Hein? Ô, Carla, depois você pode mandar um direct ou para mim ou pro Insta da Nato Fox, tá? Que eles vão entrar em contato com você para mandar o kit para você. Parabéns, viu? Perfeito. Muito sucesso, muita saúde, parabéns, porque Charles. aqui nós estamos transbordando saúde, né, Wilber? Com certeza. Esse é o maior intuito da live, né? É levar a saúde como um todo para o pessoal que está assistindo a gente, né? Bucal, cardiológico, acho que total, né? É totalmente um complemento, né? Isso. Duas, né? Ô Lu, o pessoal perguntou falou para você, ó, trabalho no Incor, Carla falou. Trabalha com você lá no Incor. Então aqui. Aí, ó. Leva para ela lá. Porque eu tô vendo ela de máscara aqui, tá muito... É diferente. Diferente a foto aqui. Aí sim, hein? Parabéns. Beleza. A Vanessa perguntou se ela tiver com a lente, mesmo assim ela tem que evitar produtos escuros. A resposta é não. A lente ela tem uma estabilidade de cor muito grande, né? Então, realmente a gente consegue ter esse benefício maior com a lente, né? Ô, Hugo, um abraço para você, meu irmão. Obrigado, cara. Beleza. Ô, Lu, Vamos deixar um gostinho de quero mais aí para uma próxima live. Vou pedir pro pessoal seguir a gente aí. Nós estamos postando Vamos fazer um print, cada vez mais. Vamos. Tira o comentário aqui no comentário. Tem 3 pontinhos, aperta, que vai aparecer retirar comentário. Aí fica nosso. Sem anos. Vai lá. Aê, sorriso, sorriso. Beleza. Ficou top esse sorriso. Seu sorriso tá mais branco que o meu, professor. Depois conta o segredo. Ô, Lu. Eu falo assim, pro pessoal continuar acompanhando a gente, Isso. cara, porque a gente tem se empenhado cada vez mais em passar conteúdos de boa qualidade para que vocês realmente estejam junto com a gente nessa jornada de saúde, de estética também andando junto e de função. A gente tem estudado cada vez mais. Eu te admiro aí pelo médico que você é, você sabe disso, pela nossa amizade também. Mas só para frisar que realmente a gente tem tentado levar o máximo possível de conteúdo, de benefício, para que todo esse conhecimento seja geral, de todos, né? Para que a gente possa formar uma sociedade melhor, né, Lu? Cara, isso é uma coisa muito interessante, Armin. Quando a gente encontra almas com o mesmo crescimento, a gente não quer ficar só em 4 linhas para mostrar o que a gente sabe. Nós queremos falar para o mundo. Perfeito. E hoje nós estamos com essa ferramenta fantástica. Eu acho que aqui fica um conselho não só meu e teu, que queremos essa evolução de ajudar o próximo, mas todos que têm interesse, transborde, passe aquele conhecimento para frente, não guarde. Por isso a gente está vendo cada dia mais, Wilber, que quanto mais você passa conhecimento, mais o conhecimento vem para você. Então, independente da área que você seja, cara, eu acho que é uma coisa tão interessante que às vezes a gente vai lá, a gente conversa no consultório, às vezes o tratamento pode ser de 5 minutos, mas a gente fica 1 hora trocando ideia. Não só da parte médica, mas em todo quanto é assunto. Isso é tão gostoso que nem você falou. A gente tem um crescimento nessas nossas conversas, nessas nossas lives, nesses posts que a gente faz, tanto no feed quanto no store. E também eu tô começando agora no YouTube. É muito interessante a gente transbordar isso daí. Por quê? Quanto mais ferramenta no Facebook, quanto mais ferramenta você tiver em opção e transbordar o conhecimento, sem dúvida nenhuma, o crescimento só tende a aumentar. Perfeito. Esse é o maior intuito que a gente quer levar, né? Melhorar vidas, né?
E uma coisa que a gente não pode deixar de falar, né, Wilber? Lá em cima, ele sempre colocou e ajuda a gente nesse aspecto. Então, eu queria dar conselho a todos vocês aqui. Se aproximem de Deus, porque quem está próximo de Deus, sem dúvida nenhuma, não tem obstáculo, não tem barreira, só tem a crescer. Perfeito. Perfeito. Deus acima de tudo, né? Para que a gente possa ter saúde e seguir em frente nas nossas vidas, né? Ô, Lu, oi, pode falar. muito obrigado pela tua participação aqui, por aceitar o convite aí de a gente bater um papo. Eu falo que a minha vida ela é um resumo de vários mentores que eu tenho dentro dela e eu considero você um dos meus mentores. Opa, que isso. Na minha evolução. E quero te agradecer de coração, viu, cara, por ter aceitado aí, por ter trazido esse conteúdo de altíssima qualidade para a gente possa aprender bastante aí. Muito obrigado pelas palavras, Wilber. Nossa, assim, a gente tem aprendido muito com as nossas conversas. E eu acho que é muito interessante vocês que estão escutando, colocar embaixo do feed da nossa live os assuntos para a gente fazer outras lives, para tirar as dúvidas, conhecimentos. Perfeito. Que às vezes a gente acha que a gente seleciona alguns assuntos e às vezes falta muita coisa para a gente poder discutir. Então, se o pessoal que estão assistindo, que puderem comentar tanto no meu quanto no seu, eu acho que é uma coisa muito interessante e agradeço todos que estão assistindo, tanto familiares, amigos, colegas, parceiros, né? Que eu acho que é muito interessante aqui. Tem pessoas aqui que até antes da residência eu conheci. Então, agradeço pela confiança, né, Wilber? E eu estou à disposição, legal, que precisar, cara. tanto no Instagram, como nas ferramentas, como no consultório, que eu atendo no Incor Rio Preto. Se alguém tiver interesse e precisar, estou à disposição. Perfeito. Estamos sempre à disposição do pessoal que está assistindo. Obrigado pela confiança. Lu, muito obrigado. Um beijão para você e para sua família, tá? Valeu. E a gente vai se vendo aí durante esses dias aí. Boa viagem amanhã. Obrigado. Teu trabalho lá. Vamos tá trabalhar, bom? Tá bom? Prazer também. Obrigado pelo Fica convite. Com Deus. Grande abraço para tua família, para você e toda a família. Abraço. Outro para você. Fica com Deus, cara.